E nós imprimimos então, pedimos para imprimir 1 milhão desses livretos aqui, com o objetivo de fornecer material bíblico para a igreja brasileira. Então é um folheto sobre o Evangelho de Jesus, 36 páginas, que é para usar, para substituir o antigo folhetinho, só que esse é bem mais profundo e completo, e ele está sendo vendido apenas por R$2, ou seja, é o preço de custo, não há lucro nisso aqui, é só repassar para cristãos, igrejas, missões, bases evangelísticas, material para eles evangelizar, ok? Então, R$2 você que ainda não tem, você pode entrar no site livraria, defesadoevangelho.com.br e adquirir o seu material para esse Natal, para você evangelizar os familiares. E Franca não pode ficar de fora disso. Então na véspera, dia 24, véspera de Natal, a gente vai fazer aqui um multirãozão, vamos juntar várias equipes, e vamos distribuir no sinaleiro esses livros, nos semáforos pontuais da cidade. Amém? Agora abra comigo o santo livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Até aí, deixa aberto, não feche, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, te agradecemos esse momento especial de estar na sua casa e cultuar seu santo nome. Que bom é estar entre os remidos, entre os eleitos. Que bom, Senhor, é saber que um dia o Senhor irá nos buscar. Então estaremos para sempre contigo em novos céus e nova terra. Contudo, até que esse dia chegue, nos dê força, graça, coragem. Insufla o seu temor em nossos corações, para que não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Dá compreensão do texto, quebrantamento, iluminação, para que teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos fazer aquelas famosas pregações pit stop, aquelas pregações pastorais, para consolar seu coração e sua alma, para renovar as suas forças, para você prosseguir na sua caminhada. E eu tenho absoluta certeza que todos nós, do maior ou menor dos cristãos, necessitam ser pastoreados, consolados, necessitam ser conduzidos. E eu quero usar aqui esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, e usar um tema, o título, tirado de um ditado popular, de uma frase muito comum no nosso meio: males que vêm para o bem. É o tema da minha mensagem, males que vêm para o bem. Nós, diferente do incrédulo, temos um entendimento diferente no tocante ao mal, à adversidade, às tribulações. O ímpio, o incrédulo, não vê nada
no sofrimento, não vê nada na adversidade, além da dor. Nós, todavia, vemos um propósito positivo em todo o mal que sucede a nós. Ok? Principalmente, porque nós podemos categorizar o sofrimento e as tribulações. Ok? São diversos os males que assolam, mas eu quero colocar aqueles que são inesperados, imprevisíveis. Esses são os mais difíceis de lidar, ok? Até porque nós estamos acostumados já com sofrimentos e tribulações, são frequentes e rotineiros, mas quando são inesperados, quando são imprevisíveis, nós temos mais dificuldades de lidar. E talvez esse seja o seu caso, lidando ou lida com situações muito difíceis, que foram imprevisíveis. Nesse sentido, eu não conheço maior exemplo de sofrimento, perseguições e tribulações do que o apóstolo Paulo. Se tem um homem que sofreu na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Se teve alguém que sofreu oposição, perseguição, que sentiu na pele o fogo da provação, esse homem foi o apóstolo Paulo. E o seu exemplo vai nos ensinar verdades importantes sobre as tragédias, o sofrimento, as perseguições, principalmente as inesperadas. Paulo aqui está preso em Roma. Só um pouquinho de retorno aí, santo. Paulo aqui está preso em Roma. Sua liberdade foi tirada. Veja a cena. Paulo está escrevendo essa epístola. Ele foi pego. As autoridades romanas viam nele uma ameaça para o império, um inimigo em potencial, uma pessoa perigosa para os planos e expansão do império. Na verdade, o grande interessado na prisão de Paulo não era César nem Roma, era aquilo que estava por trás de César e Roma: Satanás. Paulo então é pego, sua liberdade é tirada, ele vai ao cárcere, e sua vida corre perigo, está em risco. Os filipenses ficam sabendo disso, porque eram ovelhas de Paulo, e eles estão desesperados, e pensam: será que Paulo será condenado? Será que Paulo será morto? E o Evangelho? E a expansão do reino de Deus? Será que agora acabou? Paulo então escreve essa carta, e informa aos filipenses a sua situação, e os encoraja, dizendo: calma, tudo isso que está acontecendo comigo, tem um propósito, e um propósito positivo. Você também, tira a pessoa de Paulo e coloca você, e eu posso dizer a você, tudo aquilo que está acontecendo com você, ou tudo isto que está acontecendo com você, tudo isso que você passou, ou tudo isso que você tem passado, tem um propósito, e é um propósito positivo. Guarde isso aí, tudo. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas que você puder imaginar,
absolutamente todas, inclusive as mais ruins. Vamos então entrar no texto. Paulo, então, dá um parecer aos filipenses, e fala a eles o inesperado, verso de número 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, cientificar-vos, quero ainda, porque quero ainda, nós estamos falando do verso 12, do 1 ao 11, ele está fazendo a introdução da epístola, então ele está trazendo informações para os filipenses. No 11, ele vai trazer outra, vai continuar, quero ainda cientificar-vos, quero deixá-los cientes, tem mais uma coisa que eu desejo que vocês saibam. Paulo é muito inteligente. Quando você lê os comentários do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi o maior pregador do século XX, e foi um dos maiores expositores das cartas de Paulo, ele fica muito atento para o raciocínio argumentativo de Paulo, e aqui Paulo não faz diferente. Quando ele diz, quero ainda cientificar-vos, esta é uma espécie de introdução que serve para chamar a atenção para o fato que vem logo a seguir. Paulo sabe que o que ele vai falar agora é de grande importância, por isso Paulo diz no verso 11, quero ainda cientificar-vos. Opa, tem algo importante. O quê? Que as coisas, ele começa, que as coisas que aconteceram, então Paulo quer dizer, me aconteceram coisas. Que coisas aconteceram a Paulo? Essas que os filipenses estão cientes, as acusações que vocês souberam, que foram feitas sobre mim, as prisões, que eu fui pego e preso pelas autoridades romanas, a perda da minha liberdade, estas coisas tiveram um propósito. Paulo começa dizendo isso, estas coisas tiveram um propósito, e foi positivo. O texto diz, estas coisas que aconteceram, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Veja só, aos olhos humanos, isso seria uma coisa horrível, ser privado da liberdade, ser sentenciado, não ter mais o direito de pregar, ser tolhido dos seus direitos, mas, aos olhos divinos, esse contratempo, essa adversidade, essa prisão, é motivo de bênção. O termo grego que Paulo usa aqui, quero ainda dizer que essas coisas que aconteceram, as prisões, contribuíram para o avanço do Evangelho. A palavra avanço no grego é remover pedras, ou remover obstáculos. Essas prisões, na verdade, estão removendo os obstáculos que eu tinha para pregar o Evangelho. Essas prisões, essa adversidade, na verdade, ela não está fechando o caminho, ela está abrindo. Deus está usando essa adversidade, Deus está usando essa situação ruim, para promover ainda mais o Evangelho. Estas pedras que Satanás colocou no meu caminho, prisões, pensando que me impediu o avanço, na verdade estão servindo de degraus, para eu subir mais alto. Esse mal que vem sobre você, essas dores e doenças e aflições ou calúnias,
que aos olhos do mundo são obstáculos sendo colocados, na verdade estão servindo de degraus, para te colocar mais alto, para elevar a sua fé, para te tornar um homem melhor, para santificar você, para abrir seus olhos e seus horizontes, de modo que sem essas pedras, aflições, você jamais veria. Pense nisso. E Paulo está dizendo, calma, vocês estão aflitos, preocupados, perturbados, vocês não têm ideia o que as prisões estão fazendo de bem para mim e para o reino. Isaías 55, 8 e 9, Jesus diz, os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos os vossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim meus pensamentos mais altos que os seus. O que quer dizer isso? Deus atua de uma maneira que está acima da nossa compreensão. Todo mundo triste porque ele está preso, e Paulo está dizendo, vocês tinham que estar alegres. Estão entendendo? Agora Paulo vai mostrar como foi, ok? E ele está dizendo que, e que pedras foram essas? Meus irmãos, não fiquem aflitos, porque as prisões estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Vocês estavam achando que as portas foram fechadas? Não, elas abriram. Agora Paulo vai explicar como foi que a prisão contribuiu. Como foi que a prisão contribuiu para o progresso do Evangelho? Verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ou seja, minha prisão, minhas algemas, o cárcere, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Eu não sei com que esse retorno baixo está cooperando para o meu bem, mas ele deve estar cooperando para alguma coisa. Aumenta aí, santo. Eles falam que o pior inimigo do pregador não é Satanás, é o técnico de som. Me ajude em oração por aquela alma. Vou ler de novo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, agora ficou bom, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? E de todos os demais. Era a escolta pessoal de César, era a guarda de elite do império. E Paulo está dizendo que os soldados romanos, a guarda pretoriana, através da sua prisão, estava se convertendo. Minha prisão, Paulo está dizendo para os filipenses, fez com que toda a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho. Por quê? Paulo estava preso, na sua primeira prisão em Roma, em uma prisão domiciliar, e ele era guardado por 2 guardas, que revezavam em 2 turnos, durante um período de 2 anos, então os guardas ficavam presos junto com Paulo, alguns dizem que é acorrentado um em cada braço. Então Paulo fala, vocês estão acorrentados aí? Ótimo, não tem jeito de vocês saírem. E eles revezavam em 2 turnos. O que Paulo fazia? Enquanto esses guardas o vigiavam e trocavam turno e retorno, Paulo dava seu testemunho de mansidão, de paciência, e ele pregava o Evangelho. Assim os guardas puderam perceber sua mansidão, sua paciência, sua coragem e a sua inquebrantável fé, e assim ficaram impressionados. Porque você se lembra, Paulo fez 3 viagens e evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo, mas Paulo sabia que para ter uma maior eficácia na expansão do Evangelho,
ele tinha que pregar na capital do império, Roma. Mas não tinha jeito de Paulo entrar lá, era impossível. Só tinha uma maneira: se ele fosse preso. Então a única maneira de o evangelho entrar em Roma era com a prisão de Paulo. E Filipenses 4:22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Em Romanos, no final da epístola, ele diz: vos saúdo os da casa de César. Ele está saudando irmãos, mas irmãos da casa de César? Quem são esses, os da casa de César? A guarda pretoriana, a tropa de elite do Império Romano, a escolta pessoal de César, de modo que Paulo jamais teria alcançado o coração do império, se não fosse por suas prisões, por suas cadeias. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo: não se entristeça, esse direito de liberdade tirado, essa sentença dada sobre mim e a prisão, tem feito o evangelho entrar no coração do império, e esses guardas começaram a se converter. Tanto é que eu já contei aqui, séculos depois, os primeiros missionários foram enviados na Inglaterra para evangelizar. Quando chegaram lá, já havia cristãos. Então os missionários perguntaram: mas quem veio aqui e pregou o evangelho? Soldados romanos, porque o império tinha guarnições de soldados nas fronteiras, e esses, quando Roma estava enviando soldados para guardar as fronteiras, eram soldados que Paulo tinha ganho aqui nesses 2 anos. Então Roma foi a primeira agência missionária do primeiro século, e estava enviando soldados convertidos sem saberem. E como isso foi possível? As prisões de Paulo. E o texto diz aqui, se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quem eram os demais? Guarda pretoriana, soldados de elite, César. Os demais guardas, carcereiros, quem quer que passasse pelas prisões. Um comentarista escreveu: estamos guardando um prisioneiro muito especial. Estamos firmemente convencidos de que sua prisão não é devido a algum crime que ele tenha cometido, mas tão somente por causa da sua relação com Cristo, a quem ele proclama. É assim, as notícias se espalharam por entre os guardas, as famílias dos guardas e até a casa de César. Alguns chegam a dizer que Roma inteira foi evangelizada por causa deste ato de Paulo. Você está vendo? Coisas que talvez você não entende agora, e de fato muita coisa você não vai entender, por que ocorreram e por que foi assim. Você fala: por que eu casei com essa mulher? Só me traz problema. Por que eu contraí núpcias, assinei um contrato com esse homem? Não tinha sujeito pior para eu me casar com esse homem. Por que eu fui sair aquele dia? Se fosse 5 minutos antes, não tinha acontecido o acidente. Por que aquele dia o exame deu essa coisa, esse nódulo, esse câncer? Não sei. Talvez você também não saiba hoje, mas lá na frente você vai dizer: esse casamento, esse acidente, essa mudança, essa intempérie contribuiu para a minha santificação, para o meu ingresso
no ministério, para o avanço do reino de Deus, para a conversão de um neto meu, que viria a ser um pastor, um missionário. Eu já contei aqui. Era fevereiro, o ano era 82. Um funcionário da Sabesp, às 3 horas da tarde, morre eletrocutado, com 39 mil volts, deixando viúva uma mulher de 27 anos, e 3 crianças, um de 1 ano, um de 5, e uma de 6, eu era o de 5, o homem foi meu pai, uma tragédia, anos e anos para entender, e hoje eu sei, que possivelmente eu não seria pastor, não me tornaria o homem que eu sou, se não fosse por causa daquele dia fatídico. É assim, não existe acaso na vida do crente, não existe. Que mais? Primeiro, como a prisão contribuiu? Primeiro, abriu portas para o evangelho. Segundo, trouxe avivamento. Verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Procura essa palavra estimulados no grego aí, Cunha, e você vai me falar aí depois. Veja só o verso 14 novamente, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro, coragem, a palavra de Deus. O que aconteceu aqui, André? Quando os irmãos, a comunidade cristã, tanto em Roma como em Filipos, quando souberam que o grande bandeirante da fé, o grande missionário, o grande teólogo, o grande apóstolo Paulo estava preso, acendeu-se um fogo neles, porque eles viram, esse homem está preso, não por um crime, não por um ato banal, ele está preso pelo evangelho. Um fogo se acendeu neles, um fogo se acendeu, e o texto diz, a maioria, a igreja toda, se contagiou, se encorajou ao evangelismo. É o que Tertuliano disse, no 1º século, quando estavam colocando os cristãos no Coliseu, e matando, aí alguém chegou para o imperador, esse negócio de matar não está dando certo não, cada 10 que nós mata, 50 converte, por causa do testemunho. Aí Tertuliano vai dizer, o sangue dos mártires é semente da igreja. É o que está acontecendo aqui, as comunidades foram despertadas. É a mesma coisa que se eu estiver aqui, e for tirada a minha liberdade, eu fui preso, vocês veem, pastor Paulo injustamente, por professar a fé dele, pode trazer uma convulsão, não sei se eu quero isso agora, vou ver esse homem preso, parado, vou ver esse homem preso, trancado pela fé, e vou ficar aqui jogando videogame. Houve um despertamento nas comunidades. Hoje, houve um despertamento, e a maioria dos irmãos, estimulados, no grego, persuadidos, encorajados, a igreja toda se contagiou. Olhe bem, isso acontece. Por exemplo, Deus está falando com você na pregação, a sua esposa, seu marido, seus filhos, você mudar de vida, você buscar mais a Deus, ler a Bíblia, largar o pecado. O que você faz? O que você faz? Nada. Amanhã, depois.
aceitando uma propininha aqui, vai fazendo um negocinho sujo aqui, vem na igreja de 15 em 15 dias, vai indo, nada. De repente o pau tora. De repente acontece uma tragédia, no outro dia 6 da manhã está na igreja. Não é assim? Esses irmãos estavam mortos, estavam só ali na jogatina, só na cacheta, só estavam ali na rinha de galo, só estavam ali com o radião ouvindo, fla-flu, saber de Deus não. Ah, meu amigo, mas quando o bicho pegou, quando veio a pandemia, doença, quando quebra financeiramente, quando vem, todo mundo larga o pecado e vai buscar Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Agora o negócio é sério, prenderam o cara, agora não tem ninguém para pregar para mais não, tem ninguém para vir aqui na nossa casa não, comer pão com calabresa, não tem mais não, não tem ninguém para acudir nós não, nós vamos ter que se virar, o cara foi preso. Já vai 2 conselhos para você. Primeiro, não espera acontecer isso não, para você vir aqui quarta orar, não espera acontecer isso não, para você parar de se envolver com papelada suja, não espera acontecer isso não, para deletar as pornografias e a safadeza, não espera isso não, para ler Bíblia, para orar, espera não. Todavia, até isso, essas coisas que doem na alma da gente, quer ver tocar na gente, não é nem quando Deus fere a gente, é quando toca num filho da gente. Primeira coisa, a gente se dobra, perde a fome, vai jejuar, se desprende do mundo. Foi o que aconteceu. Aquela igreja estava morta, dormindo, mas ela foi avivada, convulsionada pelo mal que aconteceu. E não só isso, mas também descobriu-se novos ministérios. Como é que é? Ora, Paulo estava preso, o homem que fazia tudo, estava limitado em muitas das suas funções. Olha, agora não tem mais Paulo, nós vamos ter que fazer. Então as prisões de Paulo revelaram novos talentos, novos dons, destacou pessoas, que agora na provação tiveram que fazer a força. Veja só que isso acontece, quando a mulher cai de cama, ou os pais, o marido tem que se virar, ele aprende a cozinhar, a lavar, a logística dele melhora. Quando os pais estão debilitados, os filhos crescem e amadurecem. A morte do meu pai levou minha mãe a trabalhar fora e minha irmã também. Eu tive que aprender coisas de casa, eu tive que aprender a administrar finanças, tive que aprender a cozinhar, tive que ter independência com 11, 10, 9 anos, às custas do quê? Do óbito do meu pai. A aflição é aquela frase que está famosa na internet: homens fracos geram tempos difíceis, tempos difíceis formam pessoas fortes, tempos difíceis, crise, tribulação, estimula nosso crescimento, estimula o uso das nossas habilidades. O sofrimento, a tribulação, desperta dons e talentos adormecidos em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Veja Josué, jamais se destacaria se não fosse com a morte de Moisés. Com a morte de Moisés, um extraordinário líder se revela, Josué. Jeremias, o seu chamado só aconteceu com a apostasia de Judá. Quantas pessoas, através de uma demissão do emprego, ser demitido é uma coisa ruim, dali surge um empresário autônomo, brilhante, e que se não fosse a demissão, não aconteceria. Veja a peste negra, dos milhões que ela matou muitos copistas,
E ali teve que ser criado o que? A imprensa na Idade Média, veio às custas da dor da peste negra. Período colonial, aquela multidão de escravos, vindos da África para o norte da América. Através desse momento, canções foram criadas e daí nasceu o blues. Primeira Guerra Mundial, um banho de sangue, uma coisa horrível. Mas se não fosse ela, Alexandre Fleming não descobriria a penicilina, de onde criar um antibiótico. E quantas vidas não foram salvas? Pois as prisões de Paulo revelaram evangelistas, missionários, pastores, pregadores. Até nos seus concorrentes. Veja o verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros porém fazem de boa vontade. Verso 17, aqueles contudo pregam Cristo por discórdia, e sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Até aí. Terceiro benefício que o mal traz, tinha também entre eles, olha isso aqui, aqueles que tinham inveja do grande ministério do apóstolo Paulo, tinham inveja das almas que ele ganhava, das igrejas que ele plantava, do destaque que ele tinha. Olha só, agora que Paulo estava preso, os concorrentes, os invejosos disseram, agora é a nossa vez, e foram motivados a fazer mais. Notem, Paulo aqui fala de cristãos com motivações erradas, ele não está falando de lobos, é crente mesmo, que está dentro da igreja e fica competindo com o outro, tem inveja do outro, da pregação do outro, do ministério do outro. Agora que Paulo é preso, opa, agora é a nossa vez, e eles tiveram que, foram encorajados a fazer mais, as motivações estavam erradas, mas o conteúdo não estava, era o genuíno evangelho que eles pregavam. Porém Paulo não se importa com isso. Veja o verso 18, contanto que o reino avance, que vidas sejam salvas, não importa se sou eu ou outro, olha lá, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto regozijo, sim, sempre regozijarei. Contanto que o reino avance. O negócio aqui foi tão bom, que até os invejosos, oportunistas, concorrentes, foram avivados, foram impulsionados a fazer melhor. Ou seja, o que Paulo está falando, só o reino que ganhou com isso. Não é maravilhoso, irmãos? Algumas lições, e a gente encerra, que esse texto traz. Preste atenção, para você que está sofrendo, passando adversidades. Primeira, a soberania de Deus. Nada no cosmos ocorre aleatoriamente, tudo tem um propósito positivo. Eu estou falando nada, não é hipérbole, é nada mesmo. É uma bifurcação que você erra. Nada ocorre aleatoriamente, tudo tem um propósito positivo. Segundo, situações adversas servem para manifestarmos nosso sal e nossa luz. João capítulo 9, quando tinha
um paralítico, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais? Jesus: nem ele, nem seus pais, mas para que nele, na adversidade, na doença dele, se manifestem as obras de Deus. Quem pecou para eu estar nessa vida? Por que isso aconteceu? Da onde que veio? Deus está dizendo: nem você, nem ninguém, mas foi para que através disso, as obras de Deus, o poder de Deus se manifestasse. Vamos pensar assim: a cura, o milagre da cura. Alguém já viu alguém saudável ser curado? Quem já viu? Como é que a cura acontece? Só com a enfermidade. Alguém já teve livramento de nenhum perigo que sofreu? Deus me livrou de quê? Dormir mais tarde. Nunca vi. Eu quase fui assaltado. Então, os perigos, as enfermidades, as tragédias, as humilhações, elas devem ocorrer, porque sem elas, jamais se manifestaria o poder de Deus. Terceiro, até os males de nossos inimigos são transformados em bem. Essa frase te lembra uma história da Bíblia? Vamos ver se é bom de Bíblia. Até os males dos nossos inimigos são transformados em bem. Quem lembrou aí? Tem um personagem. José. Os irmãos pegam ele, jogam na cisterna, cheios de inveja, porque ele é o filho de Jacó, o preferido. Vendem para os ismaelitas para Potifar. Potifar vai lá para o Egito, fica 13 anos, vai se tornar o governador, a segunda maior autoridade do Egito, só debaixo de Faraó. Quando os irmãos, 13 anos, vão lá para comprar farinha, trigo, dão-se a conhecer a José, e choram, porque reconhecem a José, e choram pelo mal que fizeram. Ele: não chorem, meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, e para a conservação da vossa vida, é que eu vim para cá. Através de José, chama o povo, os irmãos, para habitar no Egito e escapar da fome, e dali, a descendência de Abraão é preservada, se torna a nação de Israel. Moisés liberta, até Cristo, até os males de nossos inimigos, Deus transformará em bem. Você crê nisso? Fecha os olhos então, vamos orar. Se você é aquele que precisa orar, para saber, Deus, por quê? O Senhor acabou de dizer que tem um propósito, então me mostra o propósito de eu ter casado com esse homem, de eu ter passado aquilo, de eu ter sofrido aquilo, me mostra. Se esse não é o seu caso, você ora: Deus, então me fortalece para resistir, com fé e confiança ao que eu estou passando. Se o seu é outro caso, ore: Senhor, me faça alegrar pelo fato de saber que tudo isso tem um propósito positivo. Ore de acordo com o sentimento que está no seu coração, com aquele impulso que o Espírito Santo quer colocar. Ore dessa forma.